Bom, Beleza. Olá, pessoal da nossa página, tudo bom? Estamos aqui com a Marcela Marques, né? Ela é professora de História da Rede Pública Estadual há 9 anos e Municipal há 3 anos, né? Então, ela está aí nas duas redes, sabe muito bem o que é a política aí do PSDB. Ela é mestranda também em Cultura Brasileira, ali pela USP, né? E mediadora do projeto educacional do coletivo estudantil e territórios educativos, né? Também estamos aí com o Ivan, vocês viram ele aí com a camisa do São Paulo, né? O Ivan é professor de educação infantil, né? Há 10 anos, na nossa rede aqui, 10 anos só de rede municipal, Ivan, depois você fala aí, que aqui não me colocaram. Ah, não, 3 anos aqui na rede municipal, de São Paulo, coordenador do Fórum Paulista de Educação Infantil e membro do grupo de pesquisa coordenado pela professora Lisete Arelaro, lá na Faculdade de Educação da USP, né? Dá um salve para a galera aí, pessoal. Dá uma cumprimentada aí pro pessoal. salve. Tudo bom, pessoal? E aí, galera, beleza? Eu estava em plenário, né? E até estava lá esperando para fazer uma fala e não consegui escutar a fala do vulgo presidente da República. Vocês chegaram a escutar? O que ele falou? Falou alguma coisa sobre educação? Só queria aí me atualizar e não sei também se o nosso pessoal que está nos vendo aí acabou também vendo a fala do Bolsonaro. Ele ia explicar aí esses problemas aí que está tendo com o Moro, né, tudo mais. Quem começa aí? Quem que escutou? Pode ser a Marcele, por favor. Você escutou, Obrigada. Marcelo? Escutei. Infelizmente, né? Tudo que a gente está vivendo na atualidade é muito perturbador, né? Uma crise que vem se aprofundando. E hoje, com o discurso, né, pela manhã do ex-ministro Moro, acentuou, né, ainda mais, né, toda essa problemática. E aí a gente tem uma fala extremamente ruim, né, tanto da parte de discurso quanto de conteúdo do atual presidente. E ele não deixou de atacar a educação, né? Então ele faz toda uma fala pessoal, ele se defende seus interesses, né, pessoais e políticos, mas ele também ataca a educação mais uma vez, elogiando o vulgo, o sinistro da educação, né, que é um dos piores, acho que o pior ministro, né, que nós já tivemos, e pontuando que diploma não vale nada, que o importante, né, não é o diploma. O que importa é ter professor que não vai ser um tipo de pessoa que está trabalhando a mente dos alunos, ou seja, um militante, né? Então, ele sempre atacando a educação. É lamentável, né? Sinceramente. E aí, o que você achou, Ivan? Primeiro, vou começar aqui concordando, né, com a Marcele. Não tem muito que... Para quem está no chão da escola, não tem como fugir um pouco dessa linha. Ele fala que nós somos um dos piores países do mundo em educação. Ele cita o PISA, né, para se referenciar, né, o exame da OCDE, que são os empresários da educação no planeta, né? Mas eu queria começar falando, né, Toninho e Marcele, que hoje é um grande dia, né? Hoje é um grande dia, porque, como diria a própria presidente Dilma quando ela caiu, né? No discurso que ela caiu, ela comenta que as pessoas, a história vai provar, né? Que quem está se vangloriando como vencedor, no caso, quando ela estava caindo, ia todo mundo ser varrido, no caso, as máscaras iam cair. E hoje, né, calhou de ser no dia 24 de abril, e o Toninho fez essa brincadeira, né? Hoje, meu avô materno, se ele tivesse vivo, ele estaria completando 104 anos, ele é aí da Zona Leste também, como o Toninho, ele nadou muito no Rio Tietê, representando o Corinthians aqui, né? Não é o São Paulo, não, eu estou vendo aqui a câmera. E é uma coisa assim que eu estou trazendo isso, mas até numa brincadeira, porque eu não sei como que a Marcela interpretou, mas para mim foi uma das coisas mais medonhas. A gente tem que assistir até pelo ofício, né, os 40 minutos, mas uma pessoa tratar o discurso presidencial como um grande divã,
né? Ele poderia estar fazendo toda aquela conversa num divã, numa terapia, né? Acusando o seu amigo que até ontem era um braço direito. Então, assim, nós estamos num momento muito delicado mesmo. E para começar de vez essa conversa, eu queria agradecer, sabe, Toninho? E não só você como pessoa, mas o seu mandato, as duas legislaturas aqui, porque às vezes a gente que não está lidando muito com a política partidária, com as legislaturas, acredita que é uma pessoa apenas, né? Então a gente sabe que tem muitas pessoas que compõem o seu mandato e eu queria agradecer todo mundo que participou desde o seu primeiro mandato, como nesse segundo, em nome da Luciana Xavier, que foi a pessoa que me fez o convite, né? A Luciana Xavier é uma querida, para quem não conhece, o rosto dela ficou muito famoso na nossa greve contra a reforma da Previdência aqui do município, que a Guarda Municipal quebrou o nariz dela. E aí eu estava num debate do sindicato, um dos nossos sindicatos, do SIMPEM, há 2 anos atrás, e aí estava numa mesa justamente sobre educação infantil. Era a professora Mônica Pinaza e a professora Márcia Gobi, né? E aí, quando eu fiz uma intervenção, acabou, veio a Luciana junto com a Sandra, a Carmen e mais uma companheira que me foge o nome, e ela veio e falou assim: Ivan, eu quero ser uma amiga do Recreio. Na hora que eu já reconheci, né, a figura, não, eu sou seu amigo do Recreio, né, que é uma brincadeira que a gente faz quem está no chão da escola, né? Então, para não estender muito, eu agradeço muito essa oportunidade aqui de estar participando com a Marcele de uma live, de um mandato tão combativo como o seu, né, Toninho, que muita gente não sabe, mas você também é professor da rede, companheiro aí da matemática. Estamos na luta. É isso aí. Então, gente, estamos em época de pandemia, né, e vários desafios novos para toda a sociedade, né, e aí também para a área de educação. E a prefeitura aí enviou aí de uma forma meio vertical, né, de cima para baixo, uma cartilha, né, que os alunos vão ter de preencher, né, e também vai ter uma ajuda aí com audiovisual, né, e que a gente sabe, a própria secretaria fala que 40% dos alunos não tem condição de ter acesso a essas aulas de audiovisual e que vai ter de ficar só na cartilha mesmo, né. Eu pergunto para vocês, né, vocês que estão lá no chão da escola, vivenciando essas questões todas, como que vocês entendem isso? Quer dizer, vem uma coisa, porque assim, isso daí eu acho que não foi, não, acho não, tenho certeza que não foi. Não foi dialogado com o chão da escola, não foi dialogado nem com os coordenadores de escola, não foi com os professores, com direção, com gestão, não foi dialogado com nada. Não nem estou falando se o material é ruim ou é bom, mas como que é esse negócio? Porque os nossos servidores não têm ainda uma formação para esse tipo de aula, para esse tipo de plataforma, para essa nova situação. Né? Se você, eu acho que vai conversando coletivamente, você vai achando formas comuns, né? Como que vocês entendem esse negócio, assim, dessa coisa de cima para baixo, sem dialogar? Como que vocês veem isso? Vamos começar. Vai lá, Marcelo. Tá sem o seu áudio, Marcelo. Tem que ligar o áudio. Voltou? Voltou. Tá ok? Então, também quero agradecer, Toninho, né? Antes de responder, quero reiterar aí o que o Ivan falou, agradecer o convite, né, do mandato, dizer que esse momento ele é muito importante para nós, educadores, né, da rede, porque a gente não tem um espaço, talvez, até para compartilhar essas questões, essas angústias, e estar aqui neste momento é trazer um monte de demandas, ou seja, de até o que os nossos outros colegas gostariam até de estar aqui conversando, falando, né? A gente conversou bastante, eu acho que a gente está bem conectado em relação ao que vem acontecendo, né? Então, assim, a gente foi pego de surpresa, eu acho que todos os colegas, né? Desde o início, de quando começou, enfim, essa crise, até a própria dispensa dos servidores, ela aconteceu de uma maneira muito ruim, né? A gente não sabia o que estava acontecendo, nós ficamos na escola por um bom tempo,
até que começassem a se discutir o que fariam. Chegaram, então, até nós informações, a gente não sabia nem se a gente estava de férias, de recesso, então foi realmente uma grande confusão, uma grande bagunça, que gerou uma ansiedade em todos os educadores. A gente não conseguia nem ao menos saber o que estava acontecendo em relação, né, ao nosso trabalho. E o material, né, o mais polêmico é que o secretário, Bruno Caetano, e também o secretário, né, o Rocieli, estadual, eles reiteram que esse material foi construído pelos professores. E nós não tivemos acesso. Acho que nenhum coordenador, nem diretor, nós estamos alheios a todo esse processo. E isso é péssimo, porque nenhum coletivo foi consultado, né? Os estudantes, muito menos. Os estudantes não fizeram parte dessa discussão, como, né, é comum, nunca fazem. Eu gosto bastante de pensar aqui, né, na construção coletiva, né, e que ela precisa acontecer. E aí, quando a gente fala de gestão democrática, que acontece muito, isso é muito falado, ficou muito nítido. Acho importante a gente pensar que ficou nítido. Não existe essa gestão democrática. É uma coisa verticalizada. Principalmente, eu sinto essa questão, né, da hierarquia. Então, é o cumpra-se, não tem esse debate. E a falta, né, desse diálogo, desse debate, dessa construção, ela é extremamente problemática. Porque nesse momento em que a gente tem muitas outras demandas, né, eu, professora, mulher, negra, periférica, olho aqui esse momento e penso, sim, nesses meus alunos, né, enfim, que estão à margem por tecnologia, até mesmo à margem, porque os seus endereços não comportam a chegada do correio. Então, como esse material vai chegar? Muitos falaram para mim que o correio não chega até a área onde eles residem. Então, as escolas vão distribuir o material, eles terão que ir até as escolas, né, até pensando no que ocorreu na Secretaria de Educação Estadual, em que o próprio secretário coloca que os professores terão que ajudar a entregar, eles terão que ir até as escolas entregar o material e os pais terão que se deslocar até lá. Então, peraí, a gente tem um decreto que não vale nada? Então, isso é bem problemático. E o conteúdo é aquela questão, né, que a gente repudia como educadores que acreditamos na educação libertária, né, na construção do conhecimento. Um conteúdo extremamente, vamos dizer, até conteudista. É aquilo, faça exercícios, e a falta, né, dessa construção é difícil, mas eu acho que a categoria acabou meio que entendendo que era o que se devia fazer, né? E eu sinto a falta do diálogo, né, do debate, dessa discussão, que eu acho que seria importante, né, a gente pontuar. Talvez nesse momento, né, convidar os colegas para que a gente, sei lá, tente de alguma maneira dialogar e entender toda essa situação. A gente, é claro, alguns coletivos se movimentaram, né? Eu quero até ressaltar o grupo de territorialidades, tá ligado à USP, escreveram uma carta importantíssima, né? Eu acho importante a gente consultar esses documentos que, né, então, que os coletivos estão construindo e tentando, enfim, né, domar toda essa verticalidade. Acredito um pouco nisso. E aí, como você vê isso, Ivan? E aí até assim, a perspectiva do futuro, né? Porque a gente já viu que é o PSDB no Estado, né? E essa coisa verticalizada de cima para baixo, é muito mais forte no Estado do que na Prefeitura. Na hora que esse tipo de atitude vir na Prefeitura, a gente também não pode acabar diminuindo a força dos nossos espaços democráticos, né, da comunidade escolar se expressar, porque isso não pode virar uma rotina também na Prefeitura Municipal de São Paulo? Com certeza, e assim, Toninho, eu acredito que a Marcele, que também está em SEI, né, para quem não conhece, são os Centros de Educação Infantil, que estão com as crianças de 0 a 3. Eu estou em EMF. Ah, em EMF? EMF. Eu estou em EMEI, né, que são as crianças de 4 a 5 anos, e também temos o SEI, que é de 0 a 3 anos. Isso já vem ocorrendo, né, não é nem para o futuro, como você disse, Toninho, já está acontecendo. Por quê? A gente teve uma instrução normativa, número 15, ela não foi dialogada
como você disse, ela foi imposta, e, para além disso, o que acarreta, principalmente para a área, no campo que eu estou? A educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica. Então, como muitos coletivos, inclusive da própria esquerda, cometem esse erro, não existe ensino infantil. Você não tem... O professor da educação infantil, ele não dá aula. A professora, na verdade, porque eu sou uma exceção. Mais de 95% da categoria são mulheres na educação infantil. Então, nós não damos aulas, nós organizamos o tempo, o espaço e os materiais para as crianças produzirem as culturas infantis. E o que acontece? Como não teve um diálogo, essa instrução normativa, ela não passou por nenhuma instância, nem da própria burocracia, vou chamar assim, da Secretaria Municipal de Educação. Então, se vocês pegarem, eu digo vocês também, quem está em casa assistindo, procurarem, ligarem na Secretaria Municipal de Educação, tentem conversar com o principal nome da educação infantil, que a gente chama lá de DA, que é o departamento lá de educação infantil, que é o Cristiano. O Cristiano está se posicionando nas redes sociais pessoais dele contra esses materiais EAD, contra essas aulas, contra esses vídeos que as professoras estão gravando. Muito por quê? Porque a gente não está tendo um respaldo. Então, as gestões, que isso tem que ficar muito bem frisado, as gestões não pararam em nenhum segundo, nem as terceirizadas da cozinha, nem da limpeza. E a gente agora está começando a ter muitos óbitos dessas pessoas que não pararam de trabalhar e continuaram indo, e a pandemia se expandindo. Então, o que acontece? Tem o medo do próprio emprego, porque você tem uma hierarquia, e se você não está respondendo para supervisão, as DREs, né, as diretorias regionais de educação. Então, eu acredito que um ponto muito importante dessa questão que você levantou, Toninho, é a gente problematizar essa briga que está ocorrendo da própria SME, né, da Secretaria Municipal de Educação, com a DA, que é o Departamento Específico da Educação Infantil. Inclusive, vão ter reuniões agora, se eu não me engano, dia 29, para tentar alinhar, porque se fala uma coisa, numa unidade de educação se faz outra, e aí diretorias que são mais combativas, como a do Campo Limpo, que é onde eu estou, peitam essa posição mais impositiva. A própria diretoria regional do Butantã, né, também se posicionou contra, mas você pega outras diretorias de educação, sei lá, vou dar o exemplo de Jaçanã Tremembé, onde que a Zona Norte está se mostrando como um foco que está aumentando, né, da pandemia. Então as pessoas vão fazendo isso até sem se questionar muito. E aí não dá para culpabilizar a professora que está fazendo o vídeo, a minha companheira lá na escola que está fazendo o vídeo e colocando no WhatsApp ou no Facebook. Porque, na verdade, ela também está sem um diálogo maior com a Marcela. Tem que ampliar esse diálogo, né? Ele não tá ocorrendo, e eu acredito que isso... Acredito não, porque como você sabe, né, você é professor de matemática, a Marcela é professora de história, nós somos amigos de pessoas que estão nas DREs trabalhando, são supervisoras, estão nas DPEDs, né? E, por exemplo, eu com conversas com pessoas que estão dentro desses órgãos, eu sei que essa cartilha veio para a educação infantil, principalmente, e isso que é o mais contraditório, veio para a Secretaria Municipal de Educação justificar para o tribunal, né, o pagamento do nosso salário. Ou seja, então, para justificar o nosso salário, a gente vai contra o que a gente pesquisa e pratica há uns 20, 30 anos na educação infantil, né? Então, resumindo, seria isso. Assim. Vou perguntar uma coisa para o Ivan especificamente da educação infantil, depois eu vou fazer uma pergunta para a Marcele. Ô, Ivan, mas assim, é isso que eu fico pensando, se não teve esse diálogo nem com os servidores, né? Os professores, a gestão, tudo mais.
você da educação infantil, imagino que você não vai fazer a brincadeira, eu nem via como vai ser essas videoaulas aí da educação infantil. Mas imagino que não é você vai, eu acho que dá ideia para os pais fazerem as brincadeiras. Mas a SME conversou com os pais? Eu queria entender, porque eu estou falando isso porque eu sou da periferia. Aqui na minha região é onde mais tem favela aqui, entendeu? O pessoal é tudo terceirizado, que está perdendo emprego, ou pessoas que já não têm um trabalho formal, que eles têm que marretar em um dia de manhã para comer à noite. Então, assim, como que o pai e a mãe nem tem essa possibilidade de ficar recluso em casa, porque não tem o que comer, o governo dá uma ajuda bem pequena de R$600, que demora anos para chegar até a mão da pessoa que está precisando, né? A pessoa está passando fome, os filhos estão passando fome, como ele vai ficar recluso? E como é que ele vai, inclusive, ter o acesso aos materiais necessários aí, né? Tablet, não sei o que, internet, e as condições que às vezes no barraco, em um mesmo quarto, mora 5 crianças que dormem lá naquele quarto. Então eu queria entender, assim, eu acho isso uma loucura, né? Uma perda de dinheiro, mas eu queria entender, assim, qual você aí como educador que está lá e que sabe dessa problemática toda, né? Você vive aí com seus alunos, sabe a vida mais ou menos de cada um, como que você vê isso, né? Porque tinha que ter pactuado isso com as famílias, não só com os professores, né? Mas com as famílias também, né? Isso. Sobre a questão dessa, como você pontuou, da perda do dinheiro público, eu acredito que seria muito importante, não só você e o Celso, enquanto bancada do PSOL, procurarem o campo democrático. Não vou nem aqui colocar somente a esquerda, porque senão a gente não cria uma correlação de força. Mas pegar o campo democrático. Então, a bancada do PT, o próprio Eliseu Gabriel, que, se eu não me engano, é o presidente da Comissão de Cultura e Educação, e abrir, sabe assim, Toninho, uma conversa muito séria, porque isso aqui que eu até coloquei aqui para a gente levantar isso na Câmara Municipal. Esse tipo de desvio de dinheiro público para interesses privados, né? Um negócio muito sério. Saiu, inclusive, recentemente no SPTV, uma família do Grajaú, né? O César Tralli colocou o repórter lá em contato. Eu até conheço uma professora, né? Ela comentou no grupo de pesquisa, falou, olha, vai ser essa criança, ela é do SEI que eu trabalho. Então, a criança ela tem que ir até o ponto de ônibus para saber se o ônibus tem internet gratuita para acessar o material. Então, quando o Bruno Caetano coloca em entrevista para a Rede Globo que não é para se preocupar com o material que está na rede mundial de computadores, ele já está partindo do pressuposto que a secretaria sabe da falha de que 40% das crianças não vão ter esse acesso. E, para além do que, a gente tem crianças com endereços que não estão atualizados. Crianças que moram em ocupação, crianças que estão em abrigos. Então, esse material também não vai chegar. Aí, então, essa é uma briga que a própria secretaria está tapando o sol com a peneira, porque eles sabem o erro que eles estão cometendo com isso. Né? Então, eu acredito que é um ponto muito importante para se começar a fazer esse diálogo de fato, porque a gente sabe que a grande maioria das crianças não está tendo esse acesso. Eu vou dar um exemplo para ficar no mundo real aqui, como você pediu, da EMEI que eu trabalho. A EMEI que eu trabalho, a gente faz essa reunião que a Prefeitura de São Paulo fez parceria com 2 empresas, com a Microsoft, para a gente ter o aplicativo Teams, que é onde a gente está realizando as reuniões, e com a Google, que é o Google Classroom, que para a educação infantil nem começou ainda. Né? Então, assim, a nossa escola, a que eu trabalho, tentando ver o maior número de crianças possíveis, começou a disponibilizar no próprio perfil do Facebook. Vejam só a contradição, é uma outra empresa. Né? Então, assim, não é nem a Microsoft, nem a Google, é o Facebook que a gente está usando da nossa escola para disponibilizar atividades que, como você bem colocou, já não é nem educação infantil, é uma outra coisa isso, né? São atividades na internet.
E eu tenho acompanhado, porque, inclusive, é quase uma obrigação nossa estar presente no nosso horário de serviço, vendo se tem alguma dúvida dos familiares. E eu te garanto, Toninho, não chega nem a 10 famílias que estão entrando para olhar essas atividades. E a EMEI, que eu trabalho, é relativamente pequena, mas ela chega a ter quase 400 crianças, 400 famílias. E a gente não tem nem 10 famílias acessando esse tipo de atividade. 5% das famílias estão acessando a plataforma. Nossa. Exato. É muito complicado. Ô Marcele, né, você é de MF, e eu tenho certeza o pessoal lá deve ter uma discordância sobre a educação bancária e essa questão muito conteudista, né? Eu sou professor de matemática, o que eu mais detestava é ver tudo aquele conteúdo, ensinar conjuntos complexos para adolescentes que não vão fazer engenharia elétrica, quer dizer, ninguém mais vai usar aquilo, nem outros engenheiros, engenheiro elétrico. Sim. Como que fica, assim, você não acha que esse tipo de plataforma, essas coisas que imagino que deve jogar muito conteúdo, não fica voltando, nós não estamos voltando para trás? Quer dizer, se voltar tem que ser para trás, né? Não dá para voltar para frente. Mas nós estamos voltando e assim, dialogando de novo com essa experiência que o mundo repudia, né? Que é educação bancária e também um conteúdo exacerbado só simplesmente, igual acho que o Ivan falou, para justificar algo e não realmente construir conhecimento. Você acha que claro. nós estamos voltando para isso, ou esse tipo de plataforma acaba reforçando esse aspecto ou não? Como que você avalia? Porque realmente eu não tive nem tempo de olhar direito essa plataforma e nem os cadernos ainda. Óbvio, eu acredito sim que é um retrocesso, né, para tudo que a gente lutou, né, e construiu. Acho que os documentos, né, da prefeitura, até os que a gente tinha antes dessa crise, a gente tinha até um certo avanço, né, trabalhando com a questão dos territórios, enfim, porém, ainda uma educação muito colonizadora, né, que as raízes, né, ainda do machismo, do racismo, ou seja, a gente já tinha vários problemas, né, com os documentos oficiais, currículo, por exemplo, né, porém, atualmente, o que veio é muito pior, e aí deixa claro que é uma improvisação, né, como o Ivan já falou, é para justificar o nosso salário, então, assim, parece que não tem uma crise, uma pandemia, né? Então, assim, os caras querem que os nossos alunos, dentro dessa perspectiva que a gente já colocou, é uma crise econômica, a gente tem pais e mães, enfim, avós que estão dentro desse contexto, né, de crise econômica, desempregados, né, passando uma situação super difícil e doentes. A gente não pode esquecer, é uma pandemia. Então, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão adoecendo e morrendo, né? Não tem leitos para essas pessoas. Ou seja, né, a gente sabe que aqui na periferia, muitas pessoas vão adoecer, vão morrer e não vão ter nenhum diagnóstico, né, o que é pior. Então, assim, ter acesso a esses documentos, né, a gente está lá, está acessando, está vendo, e com certeza os educadores estão repudiando aquilo que estão, né, colocando como obrigatório. Então, a questão é, faça e tenha seu salário. E aí eu levanto uma questão, né, tenha seu salário, vírgula, porque a gente sabe que o corte, né, já, salário dos projetos, né, muitas pessoas já terão esse desconto, o governo, enfim, já, né, autorizou o desconto, e outros cortes que virão. Então, a gente está numa situação muito difícil, né, vulnerável. Peraí. Desculpa. Mas a questão de eu ter falado da improvisação do material e também ressaltar o que o Ivan colocou, que são as parcerias, né, que são muito nebulosas. Então, que parcerias são essas, né? Não teve transparência quanto a isso. E aí existem vários canais. Então falam, vai ter aula pela
TV, né? Inclusive a SEDUC, eu acho que a SME também estão falando que algumas aulas acontecerão com professores convidados, né? Então, com professores, especialistas, falar com os nossos alunos. Ao mesmo tempo, a gente tem o Google Classroom e também esse material. Então, é aquilo, ele vai jogando um monte de demandas em que gestores, né, professores, os coordenadores, a gente arca com essas questões, com essa responsabilidade. Então, se não der certo, é bem isso, né? Vocês não fizeram corretamente. E a gente arca com uma responsabilidade que é do governo. A gente sabe que o investimento é nulo. O PSDB está aí há quantos anos? A gente tem as escolas em que são superlotadas as salas, eles falam já daqui a algum tempo, né, da volta dos alunos, mas a gente tem escola que não tem nem sabonete, não tem nem papel higiênico, ou seja, não tem o mínimo da higiene, da convivência, né, até para os próprios professores. Então, assim, são várias questões e esse material ele corrobora com a privatização, né, do ensino. Eu acredito nisso, enfim, acho que essa terceirização que já vem ocorrendo há muito tempo, essa precarização. E será que a gente não está servindo de cobaia aí para essas grandes empresas, né, enfim, que estão sendo colocadas para a gente como a solução? Então eu vejo assim, a tecnologia, ela está vindo aqui como uma panaceia. Ela vai ser o remédio para todos os problemas que a gente tem há tantos anos. Infelizmente, uma parte, né, da categoria acredita, né, fala, nossa, isso é moderno, dá aula pelo Classroom, que moderno, eu vou fazer vídeo, eu vou ser youtuber. Quando, na verdade, falta um diálogo mais aprofundado, né, uma conversa mais aprofundada a respeito do que são, né, essas demandas que estão vindo e que a gente tem que, né, falando goela abaixo mesmo, cumpra-se, engula, é isso. E a gente necessita desse diálogo, a gente precisa fortalecer. Então é um momento de fortalecimento. Essa crise ela está generalizada, mas a categoria precisa se fortalecer, né? E aí eu pergunto, né? Em que espaço, né, que a gente vai se fortalecer? Talvez se organizar sindicalmente? Qual que vai ser a resposta, né, para esses problemas? Como que a gente pode enfrentar isso coletivamente? A Marcele parece que adivinhou um pouco a pergunta que eu ia entrar aqui na próxima para o Ivan, né? Ivan, os professores são substituíveis? Ou seja, né, a gente sabe aí a privatização que vem ocorrendo na educação de forma geral, né, ensino superior, tudo mais, e também até chegar na educação infantil. A gente teve o voucher aqui, implementado pelo governo municipal, aprovado pela base do governo aqui na Câmara, infelizmente, né? Não tinha argumento que nós colocássemos para que vereadores olhassem aquele projeto como ruim, e a gente também já vê a rede parceira crescendo demais, né? Quando eu comecei a discutir sobre isso, né? Acho que no governo Marta, mais ou menos, se não me falha a memória, 25% da rede era terceirizada e 75% das vagas era direto. Hoje, 80% da rede terceirizada, né, a rede é terceirizada, e de rede indireta e conveniada, e 20% só que é pela rede direto, a nossa educação infantil, que é o nosso SEI. E agora, com esse IAD, contando esse ritmo da privatização, você não acha que pós-pandemia há um risco muito grande, tanto do governo do estado com o Dória e aqui com o Bruno Covas, aumentarem não, porque não existia, mas ter uma porcentagem do tempo das crianças em IAD, e que aí vai tirar também, além de a qualidade da educação ser baixa, né, por isso que eu fiquei espantado agora quando a Marcele falou que tem professor achando isso legal, moderno e bonito, porque aí você não vai precisar de menos servidores, inclusive, para estar lá, né? Menos quadro de apoio, menos professor, menos tudo, né?
Mas não é só ter ser menos como uma categoria, como algo corporativista. Estou falando que esse menos, essa relação humana e esse contato é a questão da qualidade da educação. Como que você vê isso? Eu estou sendo muito pessimista? Ou você vê que essa possibilidade é grande desses caras virem com algum tipo de manobra depois? Toninho, eu não sei, talvez esse pessimismo, como você colocou, a gente poderia resgatar uma célebre frase de um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, né, o Antonio Gramsci, que é o pessimismo da razão, que eu diria que é isso, o seu pessimismo, o otimismo da vontade, né? Então, eu vou juntar a sua pergunta com a pergunta da Denise, que eu vi aqui passando na tela, o pessoal que está online acompanhando, que ela também perguntou se isso não abre possibilidade para o homeschooling. Também acredito que sim, né? A Denise é companheira da rede também, professora de EMEI. Também teve uma fala que passou da Michele, também, que é companheira de SEI, falando que criança não faz lição, né? E a gente não dá aula. Teve uma fala que passou da Grazi, que é muito séria a denúncia que ela fez aqui, que ela falou que ela foi demitida do SEI que ela estava trabalhando, ou seja, é um SEI indireto, e isso a gente tem que denunciar, porque os SEIs indiretos, que é o que chamado de rede parceira, eles estão obrigando as professoras a irem gravar vídeos na escola, ou seja, você tem que sair da sua casa e correr o risco da contaminação. Então, assim, é um problema muito sério, Toninho, e trazendo mais dados para a sua pergunta, tem se eu não me engano, a pesquisa de doutorado da professora Maria Aparecida, que é conhecida como Cidinha, que teve muito tempo no Fórum Municipal de Educação, ela hoje em dia é professora da Unicamp, e ela pontua isso, né, quando você traz a questão do governo Marta, né? Então, assim, há 15 anos atrás, a gente tinha cerca de 300 e poucas escolas conveniadas, né? Hoje em dia, a gente tem mais de 1.600 escolas conveniadas. E como você bem lembrou, com a possibilidade do voucher, que foi aprovado, e com a creche noturna também, que foi aprovada no ano passado, que vai colocar essas empresas, porque creche conveniada nada mais é do que uma empresa que está desviando verba pública da educação para a iniciativa privada, vai colocar essas empresas funcionando à noite e de madrugada, e vai ter mais justificativa para desvio de verba. A gente sabe que muitas dessas creches conveniadas são administradas por laranjas, pessoas que apenas emprestam o nome, o CPF. Inclusive, o que a Marcele falou é muito sério, porque a gente sabe, inclusive, de diretora da rede municipal que tem lá uma creche conveniada, por exemplo. E aí colocam laranja no nome para assumir. A gente sabe de vereadores que não tem mais nem vergonha de assumir que tem creches conveniadas, que funcionam como currais eleitorais, né? Porque, o vereador fulano, ele conseguiu a vaga para minha criança na creche. Não, ele está desviando verba pública para ele ganhar mais dinheiro e ainda ganha o voto depois dessas pessoas. Então, a gente vê o sucateamento da educação pública. A Marcela, que está no Estado e na Prefeitura, acho que ela pode falar muito melhor que eu. O Estado, por já termos décadas de PSDB, e isso é uma política tucana, né, como norte deles, a privatização, então a gente vê essa precarização muito maior do que na Prefeitura, que a gente ainda vai tendo resistência, a gente ainda tem carreira na Prefeitura, o nosso salário inicial ainda é melhor, né? Agora, no Estado, eu tenho um amigo que é vice-diretor de escola de Estado, que está há quase 20 anos e não tira nem seus R$2.000. Né? Então, assim, é um absurdo isso. Né? A Michelle acabou de colocar locais com falta de estrutura, a Camila está colocando também, professora de SEI, material impresso e plataforma digital. Então, assim, a gente vê que, na verdade, isso é tudo um puxadinho, é só gambiarra, e, ao mesmo tempo, eles vão desviando verba pública. Porque você é vereador, você estava até em votação, por isso que a gente já começou um pouco atrasado, que a gente tinha divulgado para a população que ia começar a nossa live. Você sabe muito bem, né, Toninho? Inclusive porque você era o relator do Plano Municipal de Educação lá na gestão Haddad, que foi picotado.
a gente tinha colocado como primeira meta subir para 35% do orçamento, né, do município para a educação pública. Eles picotaram e foram para 33%. 2% pode parecer pouca coisa, mas quando a gente coloca em número absoluto, a gente está falando de bilhões de reais, né? E com a possibilidade de você desviar do dinheiro público para a iniciativa privada, a gente tem bilhões, né? Isso que a população tem que entender. A gente paga o imposto, mas bilhões de reais do que a gente está pagando aqui no município está indo para o bolso de empresários. A gente vê agora isso com o uniforme, né? E com o material que ainda não chegou nas escolas, né? Então é um absurdo essa situação. Acho, Marcelo, EMF, eu sou professor de EMF, né, do aula de matemática. Fui conhecer mais, né, como vereador, o mundo da educação infantil, que realmente é outro mundo, né? E você, como que você vê isso, assim, mais no fundamental? Você acha que essas questões de EAD, a política do PSDB, realmente podemos ter isso, uma tentativa de implementação de parte do currículo via EAD? E mais ainda, né? Com isso pode acarretar essa questão de uberizar todos os trabalhadores, uberizar também professor, porque para mim, ter professor de videoaula não precisa ser o mesmo professor que foi concursado e que está lá, né? Então, não corre o risco também de que isso acabe acarretando a precarização da categoria, quando for categoria professor, mas também do pessoal do quadro de apoio? Com certeza, né? Assim, essa pergunta lá abre aí vários pontos, né, que a gente pode levantar. Eu levanto nesse momento essa questão mesmo, que é prática, né, que a gente está vendo ocorrer, que é a precarização, né? Quando eu coloco por vídeo e uso essa questão, né, dessa glamorização, né, o professor, que ele vai editar o vídeo, ele né, o youtuber, tal, eu dou essa roupa moderna, né, para nossa função, mas ao mesmo tempo eu coloco esse cara para gravar vídeo na casa dele, para se virar com o equipamento dele, com a internet dele, né, e ao mesmo tempo eu coloco que isso, eu estou fazendo algo legal, moderno, prático, para atingir a todos. A gente sabe que não, né? Então, assim, é bem problemático. Eu acho que é claro que a gente está aqui usando a tecnologia, ninguém está falando repudiando a tecnologia, não é esse o ponto. O ponto, né, que a gente está conversando é outro, e que é importante frisar, destacar isso. A tecnologia sempre foi a ferramenta que a gente utilizou, porque a gente, na sala de aula, principalmente na prefeitura, que temos os laboratórios, eu acho que nas EMFs, né, talvez não nas outras unidades, mas nas EMFs, a gente sempre trabalhou a tecnologia. Contudo, a tecnologia sendo problematizada, né, é o que eu falei, a tecnologia não vai salvar a educação. Então, a gente vê aí chegando com tudo, um Lehman, né, o Instituto Lehman, trazendo um monte de coisas bonitas, né, visíveis, assim, chamam a atenção e colocando como solução. E existe uma outra questão importante dentro, né, desse aspecto, que é o que essa questão, essa pressão que está ocorrendo, né, tecnológica, está gerando também na saúde mental dos professores e dos alunos. A gente está sendo extremamente pressionado, a gente tem que ficar online um tempo muito alto, né, muito grande, é um tempo que às vezes a gente até perde a noção. Você tem que ficar sempre online, e sempre tem algo chegando, e você tem a impressão de que você está perdendo informação o tempo todo, porque as coisas vão chegando a toque de caixa. São vários boletins que chegam e que você tem que cumprir, o que era hoje não é mais, é como o Ivan falou, é um puxadinho, é uma improvisação, e eles colocam isso como legal, né? Então, assim, o professor está fazendo, olha, né, é um herói da educação. Então, acho que é um pouco de síndrome de professor Helena, sabe? Que o cara tem que fazer aquilo, porque é tão bonito, ele tem que fazer. Mas, assim, quando chega a parte da gente discutir, o que eu já mencionei, né? Que a gente não tem a internet para todos, a gente não tem o celular, não tem computador. Então, quando chega nessa questão, aí já não tem mais diálogo, né? Então, eu falo, a gente está fazendo o possível. Mas o que é esse possível?
Então, eu acho bem problemático. Eu acho que a categoria tem que acordar e tem que resistir, né, a todos esses desmandos. Não adianta a gente ser tão obediente. A gente precisa, sim, se rebelar. E essa rebeldia é rebeldia pedagógica, né? Então, a gente tem aí o Paulo Freire, mais uma vez, né, vou exaltar ele aqui. Ele está sendo tão atacado, né, nos últimos tempos, e a própria categoria vem, né, deixando de lado essa literatura e tantas outras, né, que a gente precisa discutir, sim, na GEIF, em PEA, e discutir o quê? Discutir o que é importante para a comunidade, ouvir os estudantes, as famílias. Falta isso. Não tem esse diálogo, não existe. Talvez pouquíssimas escolas tenham avançado nesse quesito. As escolas de vocês... pode falar, Ivan. Pegar esse gancho que a Marcele falou da tecnologia, que é muito importante. Ninguém aqui está, ou pelo menos nem eu nem ela, como ela mesmo pontuou, acredito que você também não, porque inclusive a gente está usando a tecnologia. Ninguém aqui está contra a tecnologia. A minha parceira mesmo de grupo, nosso grupo Arco-Íris, né, a Andrea, nesse exato momento, está conversando com os pais pelo WhatsApp e criando um grupo da nossa turma para nós mantermos as conversas com as crianças. Porque muito mais importante do que ficar passando atividade nesse momento é a gente conversar, manter o vínculo com as pessoas, né? Essa defesa da vida, né? Defesa da vida da população paulistana, que em sua hegemonia, sua grande maioria, né, hegemonicamente vive nas periferias. Né? Então, assim, ninguém está contra a tecnologia. Nós estamos contra esse puxadinho, né, essa falácia, né, a Marcela também colocou o Paulo Freire aqui, eu acredito que vale trazer. Nós do Fórum Paulista de Educação Infantil acabamos de escrever uma carta para um debate que aconteceu em Brasília ontem, com o Conselho Nacional de Educação, Todos pela Educação. Nós estamos problematizando. Educação à distância para educação infantil, isso não seria um modelo de terraplanismo pedagógico? A gente pode até aprofundar e dar mais base para esse conceito, né? Porque essas cartilhas que estão vindo para a gente, que estão sendo chamadas de trilhas da educação, elas nada mais são, no meu entendimento, do que aquela cartilha Caminho Suave, que foi aquela cartilha bem difundida no século passado, né? Que estava lá o boi baba, Ivo viu a uva, né? E que foi justamente um dos motivos que o Paulo Freire saiu do direito e se debruçou na questão da alfabetização e da educação e fez a experiência de Angicos, para mostrar que a gente tem que trabalhar com conceitos reais, né? As palavras têm, como ele chamou de palavras geradoras, as palavras têm que ter sentido para as pessoas. A gente se alfabetiza com aquilo que a gente tem sentido, que faz sentido para a nossa existência. E essas cartilhas, não que na EMF, para o fundamental e para o médio não seja isso, mas principalmente para as crianças, essas cartilhas verticalizadas, elas tiram totalmente a voz das crianças. Nós sabemos que as crianças são sujeitos sociais, elas inventam, elas imaginam, né? Elas criam coisas. Não à toa, criança tendo o mesmo radical da palavra criar, né? E essa cartilha praticamente impossibilita a criação dessas crianças. E é o que a gente está colocando, como a Marcele bem colocou, como o Estado, no caso a Prefeitura ou o Estado, mas eu digo o Estado enquanto poder público, está colocando como possibilidade para o presente e para o futuro. Então, assim, a gente está podando toda uma geração, né, de crianças e jovens. Não, é isso mesmo. A gente, quer dizer, eu até como matemático, né, a gente usa bastante a questão de alguns programas, por exemplo, para gráfico, né? A criança vai gráfico de primeiro grau perceber que o número que está junto com o x, pela 2x mais 1, quando ele é positivo, o gráfico é ascendente, quando é menos 2x, aí o gráfico é descendente, né? Claro que eles não falam ascendente e descendente, mas você vai dando várias equações para eles, né? Várias funções, eles vão percebendo de tanto quando sempre está no x positivo, o gráfico sobe, quando o x é negativo, quer dizer. Mas isso, inclusive, é a interação entre os colegas, que geralmente sentam
sentam dois amiguinhos que eles vão conversando e vão percebendo essas coisas, né? Então, é claro que a tecnologia é muito boa, mas como base, talvez, de um complemento, né, de um auxílio para ver determinadas questões que, de repente, fica muito mais fácil do que uma sala de aula e é mais atrativo na hora que eles... Mas o que vale é a questão interativa, né? Porque como que a gente vai construir conhecimento sem uma interação social? Isso que mais fica me preocupando, né? Mas eu queria, vocês acabarem tendo um pouco do debate aí na penúltima pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Qual um pouco, assim, os desafios, as angústias hoje dos educadores, né? Nesse momento de pandemia, né? O que esperar aí para o futuro? O que vocês acham, né? E como e onde resistir? Eu sei que também a Marcele já falou um pouco de resistência, um pouco disso daí, mas, assim, o que vocês vê como a realidade hoje? Eu estou falando por mim porque, lá no gabinete, o que chega de pedidos de professores, gestão, ATE, quadro de apoio, foram assim, Toninho, as escolas estão sendo abertas com rodízio de gestão e quadro de apoio, sendo que a gente praticamente fica ali em um trabalho que poderia ser feito de uma outra maneira, poderia ter fechado as unidades. Então, quer dizer, toda essa realidade nova dessa pandemia, infelizmente, a gente está tendo bastante servidores da rede que estão morrendo de Covid-19, né? Teve um caso até que comoveu bastante, que parece que uma servidora estava com Covid-19, o marido morreu, ela estava lá internada, nem sabendo que o marido já tinha morrido. Então, são N situações. Como que vocês estão sentindo os colegas nesse momento de pandemia, e os colegas e as crianças? Fico imaginando você também chegar lá, né, e lá né, numa vídeo e tal, uma cartilha, e às vezes ignorando todo o que está acontecendo. Às vezes o pai dela está doente, às vezes a mãe está internada, uma tia que não está sendo assim, e o pessoal vê aquelas mortes todas na televisão. O que fica isso na cabeça de uma criança, né, de um adolescente? Eu inclusive, pessoalmente, vivi momentos aqui que a gente vai mesmo pirando, a gente psicologicamente nos abala bastante, porque até como vereador, a gente, por mais que a gente tenha proposta na Câmara Municipal, mas a gente sente assim, pô, tudo isso acontecendo, a gente não pode fazer muita coisa, né? A Câmara não pode fazer muita coisa, então vai dando uma angústia na gente, você vai vendo amigos ficarem doentes, outros infelizmente até morrendo, isso já mexe psicologicamente numa tal intensidade que a gente... Como fica a cabeça da criança, de um adolescente nesse momento? Será que a preocupação principal não deveria ser outra, né? Deveria ser, inclusive, o estado físico, mas psicológico dessas crianças e adolescentes? Então, estou falando assim, enquanto, não só dos professores, mas dos alunos, como que vocês veem como que está a situação hoje e como que vocês veem o futuro e forma de organização para depois também, né? Fica à vontade aí, pode ser, Marcelo. Então, eu acho que lecionar é um ato político, não tem como excluir, né, essa questão. O acolhimento desses adolescentes, dessas crianças, das famílias, ele está acontecendo por parte dos professores que estão enxergando, né, nesse momento, que a crise é profunda, ela não é uma coisa que vai ser resolvida, né, com o Google Classroom, com apostilas, não vai ser essa solução, e que a gente precisa aprofundar esse diálogo com a comunidade e ouvi-los. É claro que, precariamente agora, né, a gente está conversando, então a gente utiliza a tecnologia para isso, o WhatsApp, nem o Ivan já falou, a gente tem os grupos, e eu conversei bastante com os alunos nos últimos tempos, me preocupei muito com essa questão da saúde mental deles, né, estarem em casa, e até mesmo com a segurança, enfim, com a violência, né? A gente sabe que existe muitos casos de violência e que agora, com as crianças em casa, a maior parte do tempo, esses casos não chegam até nós, porque muitas vezes somos nós, a escola, né, que recebe esses casos, recebe essas denúncias, enfim, e tenta acolher. E essas conversas, elas vêm ocorrendo pelo WhatsApp. Então, muitos alunos chamam, sim, a gente para conversar, para contar o que está ocorrendo, né? Até quero mandar um beijo aí para todos os alunos, né, que estão aí assistindo a live, participando. Eles me mandaram muitos depoimentos,
disse que eu tentaria contemplar, né, colocando essa questão da ansiedade que muitos estão vivendo, porque quem não tem computador se sente excluído. Você está excluído nesse momento. Quem não tem celular, quem não tem internet. E esse sentimento da exclusão não vai ser a apostila que vai sanar. Ah, então você não tem, passa na apostila. Não é desse jeito, né? Então, essa questão de você não olhar, né, de uma forma empática, exercer a empatia, são vidas, são seres humanos. Aí a gente coloca as dificuldades, né, daqueles alunos que tinham na escola também o seu alimento. Iam lá porque também precisavam se alimentar. A gente sabe que essa é a realidade. E que hoje eles estão privados, né? E muitos não receberam e não vão receber aquele auxílio. Tanto na rede estadual quanto na municipal. Na estadual é pior, o cara fez uma parceria com o PicPay. Né? Então os pais desesperados porque não sabiam utilizar. Quem não tinha celular, usa o do vizinho e tal. É improvisação, se vira. Né? Então eu me preocupo muito com a saúde, né, de todos os educadores, enfim, a nossa saúde mental, né, e com tudo que vem acontecendo, é difícil você não ser atingido, você não se abalar. Hoje uma companheira postou até no grupo que uma mãe faleceu, e isso mexe muito com a gente. A mãe tinha um bebê, né, faleceu de Covid, e quantas outras, né, que estão aí tentando ganhar, seu ganha-pão, se virando, muitas são diaristas, estão sem salário. Então, a gente precisa enxergar essas questões e não levar essa questão de apostilas, Google Classroom, como algo que, sabe, essencial. Eu acho que por isso eu digo a resistência é a gente se organizar. Então, o que a categoria está pensando? O que a gente está vivendo? Quem está na sala de aula, no chão, né, na fábrica, na sala de aula de verdade, está lá enfrentando, sabe muito bem o que vem ocorrendo. Você acabou de dizer, né, do pessoal que está indo às escolas, né? A gente tem companheiros, diretores de escola, que precisam estar lá e estão se expondo. Alguns vão até de transporte público, não possuem carro, nada, estão se expondo todos os dias. Para quê? Né? A pergunta é, para quê? É para justificar o salário, é isso? É uma tortura? O que está por trás, né, dessa obrigatoriedade e desses desmandos que vêm ocorrendo? Então, acho que a questão da resistência, a gente precisa construí-la. Então, não tem uma receita, a gente precisa dessa resistência, mas só com um diálogo, eu acredito, né? Já falei essa palavra 1000 vezes aqui, mas eu acho que é o que a gente necessita, sabe? Aprofundar o debate, porque está tudo muito raso. E isso não vai levar a gente a um avanço, né? Pelo contrário, como a gente já falou, para um retrocesso e, sabe, sem considerar as especificidades até do nosso próprio território, que isso não está entrando, né, em pauta, em debate. É como se fosse tudo massificado, unificado e que cada comunidade não tivesse, né, sua própria realidade. E você, Ivan, como que você acha isso? E a perspectiva também até de organização, né? Nem falo mais da categoria hoje, mas da comunidade escolar, né? Eu acho que é uma resistência de toda a comunidade hoje. Da comunidade, como a própria professora Gabriela, que inclusive trabalha na mesma EMEI, ela também trabalha em SEI, mas ela passou aqui uma fala dela para a gente não esquecer da questão da mãe, professora, trabalhadora, que também não vai ter esse tempo, né? Então, assim, é muito importante. Eu acredito que, como a Marcele pontuou da questão da nossa perspectiva de educação libertária, nesse exato momento a gente tem que fazer, e dialogando com o que você colocou da comunidade escolar, é a defesa da vida, sabe, Toninho? A gente não tem como fugir disso. A gente está vendo as nossas companheiras falecerem, os nossos companheiros. A Marcele trouxe aqui o caso do SEI, da Renata, que também compõe o Fórum Paulista de Educação Infantil, na gestão que eu faço parte, que ela falou que uma mãe que é do conselho, super ativa, né, faleceu hoje de Covid. Então, assim, a gente tem que fazer essa defesa da vida com a comunidade, fazer essa conversa, escutar os jovens, escutar as crianças, né? O nosso mundo, ele é muito adultocêntrico, as crianças, elas são pouco escutadas, mesmo os jovens são pouco escutados.
A gente tem que perguntar o que eles estão achando disso. A prefeitura não pode ter essa prerrogativa de que ela sabe tudo. A gente está vendo em escala federal o que está acontecendo com isso. Quando a gente acha que sabe tudo, que ninguém pode conversar com a gente, abrir um diálogo, né? Então, assim, a gente tem que conversar com as crianças. O que vocês estão achando disso? Vocês acham legal essas atividades? Você assim, não é bacana? Então, assim, a minha companheira é professora de EMF, então eu também tenho a experiência da escola dela aqui em casa. O Google Classroom das escolas dela, por exemplo, os 8º anos da EMF que ela trabalha, de 35 jovens em cada turma de 8º ano, uma turma abriram 5 jovens, outra turma abriram 8 jovens. Então é justamente isso que a Marcele colocou. Como que aquele jovem não vai se sentir excluído depois, mesmo na volta para a escola, depois da pandemia? Ele não teve aquela possibilidade de adentrar o mundo digital. Então, assim, a gente tem que... E também não dá para ser cético e achar que nada, né, tudo está perdido. Eu acredito que é justamente... Concordo muito com a Marcela que a gente tem que estar no chão da escola, com a comunidade, né, fazendo essa defesa da vida. No caso ali, na EMEI que eu trabalho, uma ONG está arrumando cestas básicas, por exemplo, que é o básico. A gente começa a falar de algo supérfluo e esquece do básico. A vida está precisando do básico, que é comida, né? A maioria dessas famílias estão precisando disso. E aí a ONG não vai conseguir, talvez, as 400 cestas básicas lá para as famílias. Eu vi maior mobilização no grupo de WhatsApp da minha EMEI. Começou todo mundo a pipocar, não, eu vou doar uma cesta, vou doar outra, mas a gente sabe que também o voluntariado assim, também não vai dar conta disso. Então a gente tem que organizar de verdade, né, a classe trabalhadora, para ter uma unificação, para a gente perceber que junto a gente vai conseguir manter muito mais, além dessa defesa da vida, manter a esperança, sabe, Toninho? E não é uma esperança no sentido de esperar somente, né? Eu estou aqui parado esperando que vai melhorar, né? Independente do credo, da religião das pessoas, ou de não ter religião, como é o meu caso. Né? É a esperança, como o próprio Paulo Freire já falava, de esperançar, né? A gente tem que esperançar algo diferente. O mundo não é, o mundo está sendo, não é uma frase de efeito apenas. É uma prerrogativa básica da educação paulo-freiriana, de que o ser humano ele é inconcluso. E por isso a importância da educação. Porque mesmo as pessoas que podem estar defendendo coisas diferentes do que as nossas nesse exato momento, através do diálogo, a gente pode entrar em consensos e ir para cima com uma outra possibilidade, né? É muito importante a classe trabalhadora se entender enquanto classe trabalhadora nesse momento. Porque, querendo ou não, o que esse vírus mais possibilitou, acredito eu, da gente ter essa percepção, é de que, com o sopro do vento, ele escancarou toda a crise do capital, né? O vírus trouxe a crise do capital. Não, mas tem que ir trabalhar, gente, a economia vai parar. Mas quem vai parar com isso? Quem vai parar de lucrar em cima das costas dos trabalhadores? É a burguesia, que é uma parcela ínfima da sociedade, que detém os meios de produção. Então, assim, a classe trabalhadora, apesar de todas as dificuldades, tem um momento ímpar de se reconhecer quanto tal e se posicionar nessa luta. Como você estava ali, acho que numa votação, o assessor, que é o meu xará, inclusive, comentou que era uma votação de diminuição do salário, né, de vereadores, né? A gente tem que se posicionar para ir cobrar, né? São Paulo tem um orçamento maior do que muitos países, né? Tirando o orçamento do Brasil, do estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, é o 4º maior orçamento do país. A gente está falando aí de mais de 60 bilhões de reais. Dinheiro tem, a gente sabe, a gente paga imposto, seja na bala, no chiclete, no ônibus, em tudo. Então, assim, a gente tem que exigir esse retorno para a população. E exigir o retorno nesse momento é a defesa da vida. É a defesa da vida, do direito de ficar em casa, de falar que 600 reais é pouco para a gente ficar em casa, mas que esse presidente queria 200, e se não fosse uma oposição de esquerda combativa, querendo um pouco mais de R$1.000, não seriam nem os 600.
Então é isso, assim, eu termino agradecendo aqui, não sei se vai ter mais tempo, mas eu só queria falar, Ivan, vou deixar mais vocês fazer as considerações finais no próximo bloco, tá? Então, do que vocês falaram, né, a gente entrou no Ministério Público para fechar todas as unidades mesmo, né? O Ministério Público até agora não deu uma resposta a gente. E quando a gente entrou com outro processo, até um pouquinho depois, eu acho, ou quase no mesmo tempo, que era para que todos os alunos que têm direito à merenda, então todos os alunos tivessem dinheiro ao valor, o Ministério Público nisso e a Defensoria Pública acatou o nosso pedido e conseguiu dar o ganho de causa para pressionar a Prefeitura. E, infelizmente, o Tribunal da Injustiça, porque aqui eu posso falar que não é Tribunal da Justiça de São Paulo, é o Tribunal da Injustiça, vai lá e fala para eles que eles não precisavam de pagar nada, só pagar realmente aqueles que estavam lá no cadastro único lá da Assistência Social. Aí eu fico imaginando que Tribunal de Justiça é esse, igual você falou, né, a Marcele também falou, que tem que dar condições para a pessoa ficar em casa, se a pessoa não tiver o básico nem para comer, como que ela vai ficar em casa? E como que o Tribunal da Injustiça faz um negócio desse com nossas crianças, porque no caso a LDB e a Constituição garante, né, garante a alimentação para todas e todas, né, equidade para todos os alunos, né. Agora, claro, se a pessoa está lá com consciência, eu não preciso, e não queira pegar, é uma outra situação, né, mas a garantia do direito para todas as crianças e adolescentes, né. Sai um pouco, talvez, na última, para ser uma fala mais genérica, né? Para a Marcele, eu queria falar, e aí, Marcele, pode falar suas considerações finais, alguma coisa que você queira falar, ou alguma questão mais até de, igual o Ivan falou, né, de esperança, né, no verbo não, esperançar, né, não esperar. Sim. Mas, para Marcele, você acha que o governo Bolsonaro acabou? Essa é a pergunta para a Marcele. E para o Ivan, nós vamos ter aí agora eleições sindicais daqui a um mês, né? Eu fiquei estarrecido, não tem outra palavra. Todos os sindicatos estão adiando as suas eleições, inclusive expulsão de chapas. E aí eu não sei o que aconteceu com o CIPEM, que ele manteve as inscrições das chapas, nem sei quantas chapas ainda se inscreveram, o último informe que eu tinha era 3, não sei se tem mais. E até agora, né, a Comissão Eleitoral vai se reunir novamente, falou que vai ter eleição no mês que vem. E como que você acha isso, numa meio de pandemia, ter uma eleição sindical, de um sindicato tão importante quanto que é o CIPEM, né? E aí também aproveita e fala suas considerações finais, tá bem? Aí no final, eu só vou fazer um agradecimento a vocês. Começa pela Marcela, então? Beleza. Pergunta. Será que começou, né? Eu pergunto para você, esse governo. Talvez será que começou. Né? Eu acho que a gente precisa também se mobilizar, né? Porque tudo que vem ocorrendo, escancarando aí todas as polêmicas, né? Todos os desmandos deste governo, que para mim nunca começou, a gente precisa se organizar. Então, a gente precisa cobrar, talvez, até, né, da oposição, e vamos para cima, porque é uma coisa tão louca, é muito surreal, é um governo surreal, a gente nunca sabe se realmente o que ele está falando é sério, porque o cara, ele volta sempre atrás, né, ele é uma pessoa que tem essa dificuldade, né, ele não consegue nem se afirmar, ou será que isso é um jogo? Não sei. Para mim nem começou, Toninho. Mas, né, se a gente for pensar que agora, né, como educadora, repreendo, né, eu tenho total repúdio a esse governo, principalmente pelo que ocorreu na educação, os cortes, né, a gente vê o que está acontecendo nas universidades também, a questão da pesquisa, que ficou tão clara, né, o cara tira todas as bolsas e depois chega um momento em que a gente precisa, né, dessas pesquisas e a gente não tem como viabilizar nem a pesquisa. Então, corte das bolsas, enfim, todo o problema que existe dentro daquele ministério, até de se manter o Enem, né, eu acho que é uma questão super estranha, ridícula, né, manter o Enem dentro dessa perspectiva que vem ocorrendo. E
terminar falando para a gente nunca esquecer aqui, né, que educar é um processo humano e coletivo. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar disso. E aí eu gosto bastante de, né, lembrar aí da Bell Hooks e colocar o que a gente já falou o tempo todo, ouvir os estudantes. A gente precisa ouvir a voz, né, dos estudantes e se conscientizar, né, desse processo, né, de que a gente está, sim, dentro de uma crise profunda. O que ocorreu escancarou, né? Acho que eu vi a Samara até colocou aqui, que, enfim, veio uma crise para escancarar toda essa desumanidade, né, do capitalismo, de tudo que a gente vem vivendo e vem denunciando e sendo, às vezes não, sempre silenciados. Mas a resistência, né, como uma forma de existir e resistir sempre. Então, educar um ato humano e coletivo. É isso. Obrigada. E aí, Ivan? A lembrança da Marcele, inclusive a Bell Hooks, essa fala me fez lembrar um provérbio bambara, que Bambara é um povo africano, né, que pertencia ali ao Império do Mali. E essa fala ficava perdida antigamente lá no site do MEC, assim, só como provérbio africano, né, como se não tivesse vários povos, que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Então, eu acredito muito nisso também que a Marcele pontuou. E sobre a questão que você me fez, Toninho, eu não vou fugir dela, não, mas eu queria fazer uma contextualização antes. Ano passado, eu fui o representante da minha escola no sindicato, nesse sindicato específico, que eu acho que é desse que você está falando, que é o SINPEM, né, que é o maior sindicato nosso aqui da rede municipal. É um sindicato muito grande, se eu não me engano, é um dos maiores sindicatos da América Latina. É um sindicato que movimenta de 2 a 3, 4 milhões por mês, né? Então, assim, na minha avaliação, Toninho, o grupo majoritário só não adiou as eleições por uma questão financeira. Eu li notas do grupo do Romil, do Democracia e Luta, se eu não me engano, do grupo, né, da Laura Cimbalista. Vários grupos se posicionaram pedindo, inclusive na comissão eleitoral, para ter esse adiamento do sindicato, das eleições do sindicato. Foram 6 pedidos. 6 pedidos. De grupos diferentes. Além desses 6 pedidos, também tiveram notas pessoais de diretores do sindicato, diretoras do grupo majoritário, que é o grupo, se eu não me engano, Compromisso e Luta, né, se desfiliando e soltando nota pública dos motivos por que estavam se retirando desse grupo. Porque eles foram intransigentes, eles tinham a maioria na comissão eleitoral e eles se recusaram a adiar as eleições. Mas eu vou falar o meu depoimento pessoal, assim, infelizmente, talvez, não me surpreendeu. No ano passado, eu fui o representante de escola da EMEI, que eu faço parte, que eu permaneci esse ano. Então, quem é representante de escola tem 4 dias no ano, que inclusive sai em diário oficial, que é liberado do trabalho, para ir participar. Normalmente são reuniões ali no centro, na Casa de Portugal, porque é muita gente que vai participar. E nessas reuniões eu percebi o quê? Eu me sentia, para quem já leu, eu me sentia o Joseph K., né, um personagem principal do livro O Processo, do Franz Kafka. Porque eu me sentia naquelas assembleias onde as pessoas falam, mas na verdade a gente não tem a possibilidade de articular, de fato, uma luta ali. O presidente do sindicato fala durante 2, 3 horas e libera 1 minuto ou, no máximo, 2. Ele coloca para votação. Se a gente, enquanto representante da nossa escola, pode ir lá falar 1 ou 2 minutos no microfone. E não tem nem aqui como a possibilidade que a gente tem nessa conversa de se estender um pouquinho, você segura, sabe assim, o Ivan fala muito, segurar tal, não sei o quê. Não, corta o microfone, não importa a ideia que você estava falando ali. Então, assim, eu não vou jamais farei uma campanha de desfiliação.
Mas, assim, eu acredito que a oposição tem que ser inteligente e se unificar de verdade para tentar fazer um enfrentamento com essa chapa majoritária que já está no sindicato há 30 anos comandando. Somente assim a gente vai ter uma possibilidade de mudança na estrutura sindical aqui do município de São Paulo. Essa é a minha avaliação. Bom, eu queria agradecer aí a Marcela e o Ivan, são dois queridos, né? Eu já fui na unidade da Marcela e vi o trabalho magnífico que ela faz lá. Eu acho que na unidade do Ivan não fui, mas eu acho que eu fui na unidade, não, tenho certeza que eu fui na unidade da companheira do Ivan. Ela se removeu esse ano, né, Ivan? Passou? Removeu, tá em outra então, tá em outro. Eu fui na MF que ela lecionava lá, também vi o trabalho lá que o pessoal desenvolve lá. Quero parabenizar todos os servidores de educação em nome aqui da Marcela e do Ivan, que acreditam numa escola pública gratuita de qualidade laica e que nós ainda vamos implementar a educação que a gente quer nessa rede no Brasil. Não é isso, gente? É isso aí. Resgatando Florestan, né, que é um grande nome para os nossos estudos, verba pública para a escola pública, porque nós fomos derrotados na Constituinte de 88 e é por isso que muita verba pública vai para a iniciativa privada, mas a gente ainda tem essa premissa, né? Acredito que nós três aqui compartilhamos disso. Verba pública para a escola pública. Bom, então, até mais, Marcelo. Até mais, Ivan. Obrigadão por vocês, pessoal, aqui, pela disponibilidade de tempo de vocês, que eu sei que vocês também têm muita coisa aí para fazer. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Foi muito bom aí. Resistência, hein? É isso aí.